Bom dia, alunos! Hoje, na aula de língua portuguesa, vou falar um assunto muito importante de estudo. A aula vai ser um pouquinho mais extensa, mas é de muita importância essa aula em língua portuguesa. Falarei um pouquinho sobre sinais de pontuação. Antes da professora começar a explicar o conteúdo do livro, vamos assistir um pouquinho do vídeo de uma professora explicando os sinais de pontuação, tá? Então, peço que vocês vejam bonitinho, assistam, porque é uma aula muito importante para o nosso estudo, certo? Então, vamos lá. Aluno, vamos falar do ponto final. O ponto final é usado no final da frase. Então, ponto final é usado no final da frase. Ele indica uma pausa um pouco mais prolongada do que a pausa da vírgula. O ponto final indica pausa e é usado no final da frase. Bom, vamos dar exemplos? O ponto final pode ser usado em frases afirmativas ou negativas. Veja só, vou escrever aqui. Não vamos sair hoje. Termino a frase com ponto final. Essa é uma frase negativa porque nós estamos negando, não vamos sair. Estamos com saudades. Morrendo de saudade da escola, gente, de dar aula, de ver os alunos, de fazer uma aula bem dinâmica. Estudaremos em casa. Também é uma frase afirmativa. Então, nós temos uma frase negativa, duas afirmativas e elas terminam simplesmente com o ponto final. Tem outro caso onde nós também usamos o ponto final, que é depois de uma abreviatura. Então, se em vez de escrever a palavra exemplo, eu for usar só a abreviatura EX, a gente sabe que é exemplo, certo? Mas para mostrar que isso está abreviado, eu preciso colocar um ponto. Também faço isso com senhor, senhora, a gente coloca um pontinho. Observação. Sempre que você usar uma abreviatura, você usa um pontinho aqui para indicar essa abreviatura. Então, vamos lá. Ponto final, usado no final da frase, indica pausa. Não vamos sair hoje. Estamos com saudades. Estudaremos em casa. Ponto final. E também usamos para indicar abreviaturas. O ponto final é simples mesmo, facinho de você aprender. Procure anotar, procure mais frases, faça exercícios na sua casa para você poder aprender, tá bom? Então, aqui seria a explicação sobre o ponto final. Agora, assistiremos um vídeo, a mesma professora, explicando sobre a vírgula. Olá, tem aluno aí? Hoje nós vamos falar de sinais de pontuação. Vamos aprender primeiro sobre a vírgula. A vírgula, na nossa leitura, indica uma pequena pausa. Quando estamos lendo e vemos uma vírgula, ela indica uma pequena pausa.
Nós usamos vírgula no vocativo, ou seja, quando chamamos alguém. Vou dar um exemplo. Eu digo, professora, vírgula. Pode dar um exemplo? Então, vocativo é quando eu separo a pessoa que eu estou chamando a atenção para ouvir a minha frase. Professora, pode dar um exemplo? Aqui seria uma interrogação, né? Então, a vírgula para separar a professora do que eu vou pedir para ela. Também usamos para separar itens de uma lista. Vá anotando junto comigo, hein? Separar itens de uma lista. Por exemplo, vamos precisar de cola, vírgula, tesoura, papel e tinta. Ponto final. Vamos precisar de cola, tesoura, papel e tinta. Aqui a gente usou a vírgula para separar itens de uma lista. Também usamos a lista para separar local e data. Então, se eu vou escrever uma carta, se eu vou datar ou se eu vou fazer um cabeçalho no meu caderno, eu escrevo Belo Horizonte, vírgula, 1º de abril de 2020. Então, veja só, a vírgula é uma pequena pausa, nós usamos para separar o vocativo do que vamos falar, ou seja, para chamar a pessoa que vai ouvir, professora. Posso dar um exemplo? Nós usamos para separar itens de uma lista, vamos precisar de cola, tesoura, papel e tinta. Então, usei a vírgula para separar os itens. Para separar o local da data, Belo Horizonte, 1º de abril de 2020. Agora veremos a situação do uso, né, da interrogação, do sinal de interrogação. Criança, vamos lá, aluno. Ponto de interrogação. Onde é que o ponto de interrogação vai aparecer? O ponto de interrogação aparece no final de uma, você já sabe, pergunta. Interrogar é perguntar. O ponto de interrogação aparece no final de uma pergunta. Vamos aos exemplos. Você gostou da série? Você gostou da série? Se for uma pergunta, o meu V ficou pequeno aqui, ficou parecendo que é minúsculo, desculpa. Você gostou da série? Se for uma pergunta, a gente coloca ponto de interrogação. Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu no canal? Já se inscreveu? Se não se inscreveu, se inscreve lá, hein? Então, quando a gente coloca o ponto de interrogação, indica que é uma pergunta. Se eu não colocasse esse ponto, eu colocasse um ponto final, eu estaria afirmando: você gostou da série? Já se inscreveu no canal. Aqui eu estou perguntando: você gostou da série? Já se inscreveu no canal? Bom, a gente também pode usar o ponto de interrogação em caso de espanto e ironia. Como assim, professora? Não é só para fazer perguntas? Vou te mostrar. A gente pode dizer, por exemplo,
Ele fez isto? Colocar uma interrogação. Nesse caso, a gente não está perguntando realmente. Alguém te conta algo que alguém fez e você, espantado, pergunta, ele fez isso? Mas não é uma pergunta realmente, é demonstração de espanto. Ou você pode dizer, por exemplo, você não sabia? Há alguém que fez algo errado, né? Alguém que se fez de bobo em alguma situação. Você sabe que a pessoa sabia que aquilo não era legal ou que aquilo não podia acontecer, mas você pergunta, você não sabia? Mesmo sabendo que ela sabia. Então, às vezes nós fazemos perguntas para demonstrar espanto ou ser irônicos. Também usamos o ponto de interrogação. Agora falaremos um pouquinho sobre o sinal de exclamação. A exclamação, o ponto de exclamação, serve para muitas coisas. Ele demonstra entusiasmo, ele demonstra surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. O ponto de exclamação indica isso tudo: entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror e espanto. Ele dá uma ênfase quando você fala, ele dá uma ênfase à sua frase. Vamos dar exemplos disso aqui, tá bom? Uma frase em que o ponto de exclamação demonstre entusiasmo. Por exemplo, quando você vê algo e diz, que lindo! Você disse com entusiasmo, então temos um ponto de exclamação. Se você diz, por exemplo, ao se surpreender com alguma coisa, né? Quando você está surpreso por algo, você diz, minha nossa! Você também usa o ponto de exclamação. Súplica. Como seria súplica? Súplica é quando você pede com muita ênfase por algo, né? Então, você pode dizer, por exemplo, socorro! Você está suplicando por ajuda. Gente, eu escrevi socorre. Socorro! É uma súplica por ajuda. Então, você põe um ponto de exclamação. Uma ordem é quando você ordena, quando você manda. Vá logo! E aí, você coloca exclamação para mostrar, para dar uma ênfase, né? Quando você vê alguém fazendo algo ruim, algo que você reprova, e você diz, que monstro! Se referindo àquela pessoa, você está demonstrando horror. Que monstro! Pode ser que horror, né? E aí também nós usamos o ponto de exclamação. E quando você diz, por exemplo, que susto! Né? Você está demonstrando um espanto. Pode ser várias frases, né? Aqui é só um exemplo. Que susto! Enfim. Também usamos o ponto de exclamação depois de uma interjeição. Ok? Nós também usamos depois de uma interjeição. O que é uma interjeição? São aquelas palavrinhas que a gente fala como assim, ui. Disse ui, ponto de exclamação. Uau! Disse uau, ponto de exclamação. Aqui em Minas a gente diz uai. Uai tem ponto de exclamação também. Ai, também interjeição. Usamos o ponto de exclamação.
Então, a exclamação, ela dá uma ênfase à frase que você falou. Nós usamos para demonstrar entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto e também depois das interjeições. Então, existem mais pontos de pontuação, mas a professora vai passar só esse apenas hoje, porque vai ficar o vídeo muito longo, tá? Eu vou falar aqui os pontos, um pouquinho das características de alguns outros pontos que irão aparecer no texto. Então, agora, vocês irão abrir o livro na página 18, nós vamos fazer a leitura, depois temos atividade na página 37, 38 e 39, tá? Então, aqui na página 18, leitura 1, fábula em prosa. Então, seria uma fábula. Deixa eu só, professora, achar para aumentar aqui. A cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Então, 2 pontos seria a fala da cigarra. Então, agora, no parágrafo 2, né? No caso, aqui tem os números representando os parágrafos. Eu tenho aqui a fala do personagem. Por favor, formiguinha, deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada. Acho que eu vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram. Agora as formigas vão falar. 2 pontos quando a formiga vai falar. Aqui foi a cigarra, agora é a formiga. Mas por quê? O que você fez durante o inverno? Por acaso não se lembra de guardar comidas para o inverno? Agora de novo no parágrafo 5. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho, dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Fábulas de Esopo. Então, aqui é a historinha da cigarra e a formiga, né? Então, aqui os sinais de pontuação seria 2 pontos, quando eu quero, diferente no caso do vídeo que a professora explicou. 2 pontos seria para ter o diálogo, no caso, né? Depois dos 2 pontos eu tenho que ter outra versão. Depois eu tenho aqui os três pontinhos que ele tá pensando, vai dar um tom de continuidade, tá? Pontuação e expressividade. 1. Os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor a dar mais sentido o que lê. Releia em voz alta a fala da cigarra, da fábula A Cigarra e as Formigas. Por favor, formiguinha, me dê um pouco de trigo. O que você acha que a cigarra estava sentindo ao falar isso? Então, vocês irão interpretar essa frase olhando bem o ponto de exclamação, no caso aqui. O que ela quis passar, o que estava acontecendo, sentindo, né? B. Releia a mesma frase expressando com voz os sentimentos do quadro abaixo. Fraqueza, raiva, tristeza e medo. Os sinais de pontuação, conhecido por ponto de exclamação, pode ser efeito de ênfase ou expressar sentimento como surpresa, alegria, dor, decepção, entre outros. Nós vimos lá no vídeo também outras características de emprego
da pontuação de exclamação. 2. Releia em voz alta o trecho a seguir, extraído da fábula de Esopo. Repare nas mudanças do seu jeito de falar quando existem sinais de pontuação. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que fez durante o inverno? A. Para que serviram os 2 pontos? Então, a professora já falou sobre esse assunto. B. Qual é o nome do sinal de pontuação presente no final da fala das formigas? Qual o nome do final da frase das formigas aqui? C. Quantas frases há na fala das formigas? Então, no caso das frases, eu tenho que contar os verbos. Então, vocês irão contar para a professora, tentar analisar aqui, que é um pouquinho mais dificinho essa atividade. O que você observou para responder? O que vocês vão tentar ver aqui para a professora? Quantas frases tem? O que você utilizou para responder essa questão? Foi a pontuação? Foram os verbos, no caso? Né? Então, aqui, ó, é o verbo pararam. Era. É um verbo como a pessoa está. Né? Então, fez é outro verbo. Perguntaram, outro verbo. Ou sinais de pontuação. Vocês vão analisar para a professora e vão colocar o que vocês entenderam aí. 3. Releia outro texto da fábula. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. O travessão geralmente é usado para iniciar a fala de personagens. Nesse trecho, o travessão também foi empregado como finalidade diferente. Qual? Qual será a finalidade que foi empregado esse travessão aqui, ó? Um pouco diferente, né? Então, vocês irão pensar. Vou responder aqui para a professora. B. Circule a fala do narrador. Então, o narrador é aquele que não está participando do diálogo, no caso, nessa historinha. Ele está narrando o fato. Então, essa é a característica do narrador. C. Observe os sinais de pontuação destacados. Porque 2 deles foram empregados em sentido em sentido do outro. Então, vou pensar para responder aqui essa questão. 4. Leia em voz alta essa fala das formigas. Bom. Se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Observe o que acontece com a voz ao ler a frase com sinal de pontuação destacado. Esse sinal de pontuação é chamado de reticências. No caso, esse aqui nós falamos assim em 3 pontinhos, não é? Reticências. Que ideias as reticências podem trazer para essa fala? Agora aqui no caso não tem a dupla, né? Então seria uma atividade individual. Vocês vão tentar fazer no caderno, pode ser anotado no caderno, tá? Agora é você. Em dupla, releia um trecho do poema A Cigarra e a Formiga, representado na próxima página, e ensaie a leitura em forma dialogada. No quadro da página a seguir, há 3 sugestões diferentes de expressividade para esse trecho. Então, vocês irão ensaiar a leitura, pensando na pontuação, na importância da pontuação. 1. Formiga. Com deboche rindo da cigarra, se
Cigarra, com certeza do que pensa. Formiga, autoritária. Cigarra, indignada, com raiva da atitude da formiga. Formiga, com indiferença, como se não se importasse com o sofrimento da cigarra. Cigarra, tom suplicante, choroso. Ao lerem as falas dos personagens, façam a leitura de sinais de pontuação com ênfase e expressividade. As falas estão indicadas da seguinte maneira: F para falas das formigas e C para a cigarra. Então, aqui no caso, vocês irão ler e tentar interpretar, relacionando a importância do sinal de pontuação no tom da fala que vocês irão falar. Agora, para fechar o assunto, né, da aula de hoje. Hora de organizar os estudos. Leiam juntos o esquema a seguir e complete com os sinais de pontuação, que você já conhece. Sinais de pontuação ajudam a indicar a expressividade e ajudam a organizar o texto. Então, aqui vocês vão listar os sinais de pontuação que nós vimos hoje na aula. Tá certo? Até a próxima aula!